Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e hoje a nossa receita é um delicioso bolo pão de ló com recheio de abacaxi e leite ninho. Essa delícia é para deixar qualquer um com água na boca. Bora lá para a receitinha? Eu tenho aqui um abacaxi grande e um pedaço. Eu tô usando esse pedaço porque já tinha ele aqui junto. Mas um abacaxi grande é suficiente. Esse abacaxi, gente, tem mais ou menos 900 gramas. Eu cortei e tirei o miolo dele. Muita gente fala, tirar o miolo é desperdício. Olha, façam como quiser. Eu tiro porque, pra mim, o miolo do abacaxi deixa o recheio duro, deixa alguns pedaços duros. Mas se você acha que para você é indiferente, pode permanecer com o miolo. Nós vamos simplesmente picar todo esse abacaxi aqui. Em seguida, eu vou colocar na panela esse abacaxi que nós picamos com uma xícara de 250 ml de açúcar refinado, tá? E nós vamos começar a cozinhar esse abacaxi em fogo médio para baixo. Vá mexendo de vez em quando durante o processo do cozimento do abacaxi, mas assim não precisa mexer o tempo todo. E mexa com cuidado para você não despedaçar, tá? O abacaxi. Ele vai mesmo soltando muita água durante o processo de cozimento, é normal. O ponto é quando ele fica amarelinho e macio. Aí o que nós vamos fazer? Vamos escorrer essa água numa vasilha, tá? E reservar esse abacaxi no cantinho. Essa água que sobra, inclusive, vocês podem guardar para molhar biscoito, para fazer pavê, esse tipo de coisa. A gente não vai molhar o bolo com ele porque fica muito doce, mas para fazer um pavê, molhar biscoito, ele é ideal. Em uma panela, coloque uma colher de sopa de manteiga ou margarina, o que você tiver em casa, tá? E uma lata ou caixinha de leite condensado da marca da preferência de vocês, de 395 gramas. Feito isso, acrescente uma xícara de 250 ml de leite integral de vaca e uma caixinha, gente, de creme de leite, caixinha de 200 ml. Se você tiver só em lata, pode ser, mas tira o soro. 8 colheres de sopa bem generosas de leite em pó, da marca da preferência de vocês. Assim, aquelas colheres de vó, bem cheia mesmo. Dá uma misturadinha, né, para dissolver, liga o fogo, vai cozinhando esse doce, gente, no fogo baixo, mexendo sem parar. Se parar de mexer, vai queimar. O segredo é esse. Fogo baixo, mexendo sempre. O ponto é quando você puxa assim de lado e demora um pouquinho para voltar, mas não tanto, porque não pode ficar em ponto de doce. Se passar muito, ele fica em ponto de enrolar. Aí não dá para recheio, entendeu? Quando você puxar, ele demorar um pouquinho, mas você vê que ainda não tá no ponto de doce, é o ponto certo para recheio. Vira numa vasilha, deixa esfriar, pode levar à geladeira, só não leva no congelador, tá bom? Eu tenho aqui uma forma, aliás, um aro, né, gente, com corte, tá vendo? Mas você pode fazer em qualquer forma. Eu vou fazer no aro porque eu vou fazer redondinho assim. Esse meu aro ele tem 25 por 15 de altura. Ele tem uma parte que corta, então a parte que corta vai ficar para baixo. Eu estou usando aqui um tabuleiro de pizza, mas pode ser o tabuleiro que você tiver na sua casa, para poder dar sustentação aqui ao seu bolo. O que eu vou fazer? Eu vou cobrir com papel alumínio aqui embaixo. O lado tanto faz, mas eu geralmente já sigo o lado aqui do... O que nós vamos fazer? Ó, vou marcar aqui, cortar o papel alumínio e subir. É importante vocês nunca deixar passar aqui, ó. Não deixe isso acontecer, tá? Sempre é só aqui, ó, nos lados, abraça com muita delicadeza, porque é delicado mesmo, ó. Tá vendo? Ó, fica assim, aí eu vou puxar aqui o tabuleiro e colocar dentro, porque a hora que eu colocar a massa não vai afundar, tá vendo? Dou uma alisadinha aqui dentro, ó. E reservo isso aqui. Nós vamos fazer uma massa de pão de ló branca. Aqui eu já coloquei 10 ovos inteiros. Gente, eu coloquei 10 porque eu vou fazer um bolo grande. Se você quiser fazer bolo pequeno, só diminuir a receita ao meio, tá?
Esses 10 ovos tem que ser aqueles ovos tamanho normal, comum. Não pode ser aqueles pequenininhos demais, não, porque senão desanda a receita. É aquele ovo tamanho padrão que a gente encontra aí no supermercado, tá bom? O que é que eu vou colocar aqui? Açúcar refinado. Eu estou usando 250 gramas de açúcar refinado. Pode ser o açúcar cristal? Pode, mas a massa fica pesada, costuma desandar a receita. O pão de ló verdadeiro é só isso: ovo, açúcar e farinha de trigo. Só. Não vai fermento, não vai nada, gente. Essa é a verdadeira receita do pão de ló. Então eu vou acrescentar aqui as 250 gramas de açúcar refinado. Vou colocar o meu batedor aqui na batedeira, tá? Vou ligar e vou bater isso aqui em velocidade alta, até que isso aqui dobre de volume. E quando eu passar assim entre meus dedos, eu não vou sentir mais nenhum grãozinho de açúcar. Esse vai ser o ponto. Dobrou de volume, não tem mais açúcar? Fechou. O tempo varia de batedeira para batedeira. A planetária geralmente é uns 3 minutos, 5 no máximo, por aí. É super rápido, velocidade alta. Não faz em velocidade baixa que vai desandar, não vai dar o ponto, tá bom? Então vamos bater. Prontinho, gente. Ó, já bateu, você viu como é que ela dobrou de volume? É isso, dobrou o volume. Você pôs a mão assim, ó, não sentiu açúcar? Esse é o ponto. Agora para nossa segunda parte, gente, é bem simples. Eu tenho aqui 250 gramas de farinha de trigo, que nós vamos ir colocando aqui aos poucos com o auxílio de uma peneira, tá? Porque a gente não pode tirar a leveza dessa massa, de forma alguma. Se você ficar, bater ela com rispidez, ela vai perder a sua leveza. Por isso que a gente utiliza um fouet, tá vendo? Ó, a gente vai agregando a farinha aos poucos, com o auxílio do fouet, para essa massa não perder a leveza. Tá vendo? Muita delicadeza, porque a massa de pão de ló, ela é delicada mesmo. E a gente tem que tomar esse cuidado, porque senão você tira a leveza da massa e desanda o negócio todo. Tá vendo? Ó. E o ponto é esse: quando você passar bem o fouet assim e ver que não tem mais nenhum gruminho de farinha, tá pronto. Gente, algumas pessoas perguntam, pode ser com colher de pau? Não recomendo, não dá certo, não agrega ar à massa, costuma desandar e dar errado mesmo, tá? O ideal é com fouet. Tem receitas que infelizmente pedem determinados utensílios, não tem como, tá? E agora, depois que eu misturei a massa toda, eu peguei aqui a nossa forma que a gente tinha reservado e vamos virar a nossa massa. Evita mexer demais na massa, gente, tá? Evita mexer demais, mas atente-se para que ela fique uniforme, para não ficar um bolo torto. Se for preciso que você arrume com a espátula, pode arrumar, não tem problema, tá? O importante é que não fique um lado maior do que o outro. E agora nós vamos levar isso aqui ao forno, que já está pré-aquecendo a 180 graus, para assar mais ou menos 30 minutos, 35, dependendo do forno. Ou até que você espete o palitinho e ele saia seco. Não abra o forno antes de 30 minutos, gente, tá? Para evitar aí do seu bolo murchar. Gente, o bolo ficou assando 35 minutos, já está bom. Enfiei o palitinho, saiu seco, tá ótimo. Só que agora a gente tem que deixar esse bolo esfriar completamente para poder cortar e rechear. Depois de frio, nós vamos passar uma faquinha do lado contrário, sem ser o lado que corta, para poder soltar esse bolo. Aí você pode rasgar o papel alumínio e ir soltando ele delicadamente. Gente, não precisa untar o aro no caso, né? Se for aro. Se for forma, você pode untar colocar só papel manteiga ou untar também, não tem problema, tá? Com farinha de trigo e margarina. E aí nós vamos cortar essa parte de cima, porque essa capa de cima que fica é o açúcar. Tira ela fora, cuidado para você não comer o bolo todo, né? Da mesma forma, na parte de baixo, você vai tirar essa parte que fica uma casquinha, corta ela toda com a faca para o seu bolo ficar bem bonito.
E aí você vai partir do tamanho que você quer. No meu caso aqui, eu parti em 2 pedaços. Mas se quiser fazer 3, dependendo da altura do seu bolo, vai dar super certo. Eu porque queria ele de partido ao meio só. Parte e aí nós vamos começar a preparar esse bolo. Eu usei a própria forma que foi assada e coloquei plástico, né? Porque como é um aro, para não vazar, eu coloquei plásticos nele e vou montar ele aqui dentro. O que eu fiz? Coloquei a massa, escolhi, gente, é por isso que é importante ficar bem retinho, tá? Coloca o primeiro pedaço e aí você vai começar a molhar isso aqui. Eu molhei com leite, mas você pode molhar com o que você quiser, dependendo aí do recheio do seu bolo. Fiz um cortezinho no bico do leite e fui molhando. Cuidado para não encharcar demais, senão o seu bolo desanda, fica muito úmido, é até desagradável para comer. O ponto você aperta o ponto é quando ele dá uma subidinha do leite, tá vendo? Mas não muito, aí tá úmido o suficiente. Próximo passo, começar a colocar o recheio. Eu aqui no caso de leite ninho já frio, é importante, né, que esteja frio o recheio. Você pode misturar o abacaxi com leite ninho. Eu preferi colocar o leite ninho aqui, o recheio de leite ninho, e jogar o abacaxi por cima. Mas se quiser misturar e fazer um recheião só, pode também, super válido. Gente, o bolo ele precisa descansar. Tô fazendo isso aqui, levo à geladeira pelo menos de um dia para o outro, ou umas 6, 8 horas, senão o bolo desmancha mesmo. Muita gente faz bolo e fala, meu bolo desmanchou. Claro, você não deixou ele descansar antes de decorar, ele desanda mesmo. Faço isso aqui, levo à geladeira para que ele possa se manter firme antes de qualquer decoração. Aí é só ir repetindo as camadas, né? Dependendo do quantos andares, quantas camadas, aliás, tiver o seu bolo. Como a minha é de uma só, simplesmente coloquei a tampa, molhei isso tudo com mais leite, tampei e levei à geladeira. Simples assim. No meu caso aqui, eu deixei de um dia para o outro, né? Eu sempre prefiro fazer bolo dessa forma. Mas se o tempo for curto, faz de manhã e decora à noite. Tampei direitinho, pode pôr até um pano de prato por cima, leva à geladeira e aí é só decorar. E no outro dia, simplesmente tirei da geladeira, coloquei já aqui na forma, né, que eu ia deixar e decorei, gente, com chantilly, alguns corantes e bicos, né? Vou falar decorei porque no confeitaria eu passo longe disso, não sou profissional, não tenho curso nem nada, apenas curiosa. Então eu fiz aqui uma decoraçãozinha simples e entreguei. O importante é o seguinte, seguir os critérios de manter o bolo descansando para ele não desandar, que vai estar tudo certo. Todos os ingredientes que eu utilizei, gente, estão aqui no link da descrição do vídeo, bem como as nossas redes sociais, tá? A nossa caixa postal, siga-nos no Instagram. Se é novo por aqui, seja muito bem-vindo, não deixe de se inscrever ao nosso canal. E os demais, já deixa seu like e interaja conosco nos comentários. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Fazer isso.